Olá pessoal, sou a professora Jocelaine, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Seguiremos então os nossos estudos sobre métodos para a resolução de equações diferenciais e o tipo de equação diferencial que nós vamos resolver hoje é um tipo muito parecido com a equação diferencial que nós resolvemos na aula anterior, tá? A diferença é que a equação agora ela é uma equação não homogênea. Ou seja, esse termo aqui ele não é zero, como era na aula anterior. Então, nós chamamos este método de coeficientes indeterminados ou abordagem por superposição. E nós vamos resolver, então, EDOs lineares não homogêneas porque nós temos esse g de x aqui que é diferente de zero. Bom, esse g de x aqui são funções, só que não são quaisquer funções, tá? São funções específicas. E aí, logo a gente vai ver que tipo de função que tem que estar aqui. Aí você pode se perguntar, tá, prof, então, quando aparecer uma função diferente, o que eu faço? Bom, você não vai conseguir resolver por este método, tá? Você vai ter que utilizar outro método, talvez variação dos parâmetros, um outro método para resolver, tá? Então, essa g de x aqui precisa ser com características específicas, com funções específicas. Então, da aula passada, nós já conhecemos a solução dessa EDO aqui, ou seja, nós já conseguimos resolver a solução da parte homogênea, que é o que nós fizemos na aula passada. O que nós acrescentamos agora foi uma g de x. Então, a YC é o que nós chamamos de solução complementar, é a solução com relação a esta parte aqui, com relação à equação homogênea associada, que é o que nós fizemos na aula passada. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender um passo a mais, que é resolver para essa parte aqui, o que é o que nós chamamos de solução particular. Então, a solução geral da equação 2.19 vai ser a solução geral da 2.18, que agora nós chamaremos de solução complementar, que é o que está aqui, tá? E também a solução particular, que é o que nós vamos estudar na aula de hoje, ok? Então, a solução geral de 2.19 é a complementar mais a particular. Lembrando que a complementar nós já aprendemos na aula passada, então hoje nós vamos aprender a particular. É claro que as duas acontecem ao mesmo tempo, né? Eu não posso determinar uma sem a outra. Então, a gente vai, na verdade, recapitular hoje a aula passada e acrescentar mais algumas informações. Então, o primeiro teorema considera, então, as funções aqui que são soluções da EDO linear homogênea de enésima ordem, tá? E YP é o que nós chamamos de uma solução qualquer, uma solução particular da equação não homogênea associada no intervalo. Por que uma solução qualquer? Porque depende de quem que vai ser a g de x, tá? Então, nós pegamos aí uma YP geral, né? E estamos dizendo que ela é a solução de uma EDO não homogênea, porque depende da g de x, né? Depende de quem vai ser essa função que está aqui, ok? Se y1 até yn são soluções, e yp também é uma solução particular, então a combinação linear delas também é. Lembra do princípio da superposição, certo? Então, a próxima definição que tem aqui é sobre a solução geral, tá? A gente já sabe que para formar a solução geral, a y1, a y2, yn, todas elas têm que ser linearmente independentes, tá? É a maneira que nós temos de formar a solução geral de uma equação diferencial. E, neste caso específico, falando das EDOs não homogêneas com coeficientes constantes, ok? Então, o elemento que estava aqui em cima no teorema, agora passou para cá como definição. Então, vai ser a solução geral da equação 2.19, que é o que nós queremos resolver hoje, né? A solução geral vai ser dada, então, pela combinação linear das soluções da homogênea associada mais a solução particular, que eu chamo de YP. Algumas observações, então. A EDO 2.19, que nós vamos tratar aqui, ela possui coeficientes constantes. Sim, porque ela é praticamente a mesma EDO da aula passada, nós só acrescentamos o g de x, tá? Então, da aula passada, a gente sabe calcular complementar, que é com relação à EDO homogênea associada, né, de coeficientes constantes. E hoje nós vamos aprender a YP, tá? A g de x, lembra que eu falei para vocês que ela tem um tipo específico, tá?
Então, o que eu posso considerar aqui para resolver pelo método dos coeficientes indeterminados, abordagem por superposição? Eu só posso ter funções desse tipo aqui, ó, constante, polinomial, polinomial vezes a exponencial do tipo alfa x, tá? Não pode ser alfa x ao quadrado, x na terceira, tá? É somente e elevado na alfa x. X na n, e elevado na alfa x cosseno de beta x, e também por causa do seno de beta x. Todas elas, e também a combinação linear de todas elas, tá? Vocês vão ver que vai aparecer a combinação linear de todas elas. Porque em específico, esse tipo de função? Porque elas são funções chamadas transcendentes, que possuem derivadas dentro do mesmo grupo, né? Lembre-se, quando você deriva um polinômio, o que você obtém? Um polinômio. Quando você deriva exponencial, você obtém exponencial. Quando você deriva seno e cosseno, você obtém um ou outro e vice-versa, certo? Então, são funções que quando você deriva, elas estão dentro do mesmo grupo. Então, somente essas funções e a combinação linear delas é que você pode utilizar, é que pode estar ali no lugar de g de x para resolver por este método, tá? Se não for função desse tipo aqui, você não pode aplicar este método. É claro que, além disso, a EDO tem que ter coeficientes constantes, né? Se ela não tiver coeficientes constantes, você também não pode aplicar. Então, veja que é uma equação diferencial bem específica. Uma EDO não homogênea de coeficientes constantes, em que a g de x tem que ter essa característica aqui, ou a combinação linear delas. Então, sabe-se que cada uma das parcelas da solução particular devem ser LI com cada uma das parcelas da solução complementar. Por este motivo, é necessário abordar a solução particular de duas formas distintas. E isso a gente vai ver mais adiante, tá? Foi o que eu falei antes. Lembra que tem que ser sempre LI. Se não for LI, as nossas parcelas das soluções, elas não formam a solução geral, elas são uma solução em particular, tá? Então, às vezes vai acontecer de quando a gente procurar a solução particular, uma das parcelas da solução particular vai ser LD com a solução complementar. E isso não pode acontecer. A gente vai ter que tirar essa dependência linear, certo? Então, a gente vai abordar isso aí mais adiante, ok? Então, dada uma g de x, uma equação diferencial que você tem lá, a g de x, nós vamos construir uma YP. Dado uma g de x, a gente vai construir uma YP, certo? Então, aqui, eu vou te mostrar uma tabela que são, na verdade, exemplos, tá? Essa tabela aqui são exemplos de verdade, tá? Se você pegar o livro lá do Zio, você vai ver que tem essa tabelinha lá que são exemplos, né? Se você ainda tiver dificuldade, você pode fazer outros exemplos e mandar para mim, tá? Ou vem discutindo com o aluno na aula síncrona que a gente tem para tirar dúvidas, traz novos exercícios e a gente vai conversando, tá? Então, digamos que se a g de x for uma constante qualquer, for 1, por exemplo, como é que eu escrevo a YP? Eu escrevo a YP como uma constante A, tá? E depois a gente vai determinar a constante A. Se por acaso for uma função polinomial de primeiro grau, como é que fica como é que eu escrevo a cara da minha YP? Também uma função polinomial, tá? Aqui é uma função polinomial do segundo grau, como é que eu escrevo? Também uma função polinomial do segundo grau. Você sempre olha para o maior grau e escreve ela aqui do outro lado, mas sempre uma... Só que a questão é que ela tem que ser completa, tá? Então, veja que você tinha uma linear completa, aqui, beleza, linear completa. Aqui você não tem uma quadrática completa, falta o termo B, né? Mas não importa. A YP que você vai escrever, ela vai ser sempre completa, tá? Veja a função do terceiro grau aqui, ela também não é completa, mas eu escrevo a cara da solução particular, eu escrevo completa. Ah, prof, mas na hora de determinar A, B, C e D, pode ser que alguém zere? Pode, né? Porque A, B e C pertencem aos reais, o zero tá lá, né? Então, algum dos elementos, ou mais do que um, pode zerar. A questão é que você não pode zerar ele com antecedência, porque você não sabe se ele vai zerar, né? Os cálculos que vão dizer para você quem serão os valores de A, B e C que a gente vai determinar, certo? Se a minha g de x for um seno,
cujo argumento é 4x, por exemplo, eu preciso escrever a forma completa, porque derivadas do seno produzem o cosseno e a derivada do seno produz menos o cosseno, e a derivada do cosseno produz menos o seno, e a derivada do seno produz o cosseno. Então, eu tenho que fazer sempre a combinação linear delas, tá? Se for cosseno de 4x, é exatamente a mesma, porque eu tenho que sempre produzir as duas, porque a derivada de uma fornece a outra, tá? Se fosse 2x, era só substituir no lugar do 4, substituir o 2. E se eu tivesse a soma seno de 4x mais cosseno de 4x, a minha g de x, como é que ficaria? Ficaria exatamente a mesma forma que está aqui, tá? Então, se aparecer só o seno de 4x, ou o cosseno de 4x, ou a soma, vejam que a representação é sempre a mesma, tá? Isso não ocorre se você tiver seno de arcos diferentes, tá? Então, se o argumento aqui for diferente, aí você tem que reproduzir isso aqui de novo para o outro argumento, tá? A gente vai ver isso bastante nos exercícios também, certo? Se for uma e elevado na 5x, uma exponencial, como é que você vai escrever? É sempre o polinômio que está multiplicando, né? Você escreve o polinômio de acordo com as constantes, vezes a exponencial. Como o elemento que está aqui na frente é 1, 1 vezes e elevado na 5x, quando o polinômio é 1 ou qualquer outra constante, o que você faz? Coloca o a. Então, a é elevado na 5x, tá? Vejam esse caso aqui, ó. Agora não é, antes era uma constante, agora é um polinômio de primeiro grau. Então, você tem um polinômio de primeiro grau vezes a exponencial. Então, você usa o ax mais b, porque você precisa escrever o polinômio, né? Vezes a função exponencial. Aqui, x ao quadrado é um polinômio do segundo grau. Você precisa escrever ele completo, como está aqui, vezes a função exponencial, ok? Então, sigam para os próximos exemplos aí e deem uma olhadinha no livro também, tá? Isso aqui são exemplos de g de x. Praticamente todas as formas que podem aparecer estão aqui, tá? Além de aparecer assim separadamente, pode aparecer a combinação linear delas, né? Pode aparecer este aqui somando com e na 5x, tá? Então, aí a gente tem que separar a solução particular por parcelas, mas é da forma como estamos construindo aqui, né? É bom fazer mais exemplos para você ver se você entendeu, ok? Então, este é o método. É assim que se apresenta a solução particular para você resolver a equação diferencial não homogênea de coeficientes constantes, abordagem por superposição, tá? Por que tem essas constantes aqui? Este aqui é o método. É assim que a gente faz para resolver essas equações de coeficientes constantes e não homogênea, tá? Em que a g de x são funções específicas ali que nós já conversamos, tá? Então, primeiro exemplo, encontrar a solução geral, a complementar mais a particular, utilizando a abordagem por superposição. Então, temos aqui uma EDO de segunda ordem e do lado direito temos uma polinomial, tá? Vamos nos preocupar primeiro com a solução complementar. Sempre, primeiro, determinar a solução complementar, tá? Sempre. Então, vamos lá. A equação característica, a solução complementar, ela diz respeito somente à EDO homogênea associada. Então, é como se não existisse. Você pega a EDO e iguala ela a zero, tá? Essa é a solução complementar, ok? Então, para ficar bem claro, a solução complementar, se você ler o PDF ali em cima, você vai ver que ela está associada à equação diferencial homogênea. Então, é como se você pegasse a sua EDO não homogênea e você zerasse toda essa parte aqui. Você está olhando só para o lado esquerdo, tá? Bom, a equação característica associada para a EDO homogênea, então, é essa que nós temos aqui, tá? Tem os mesmos coeficientes. A gente consegue resolver por soma e produto, encontra as raízes e escreve a solução, tá? Isso aqui nós já fizemos na aula passada, por isso que eu não vou me deter muito aqui, tá? A solução particular vai ser escrita de que forma? Solução particular vai ser dada pelo polinômio completo associado a este aqui. Só que eu vou trocar esses elementos por coeficientes, né? Então, ela já está completa aqui, eu escrevo completa aqui. Se ela não estivesse completa, eu teria que escrever ela completa de segundo grau, tá? Então, agora a gente vai determinar os coeficientes A, B e C. Por quê? Porque eu fiz aqui, ó, uma suposição de solução, né?
Isso aqui, de fato, só vai ser solução da EDO que eu te dei no início se ela satisfizer a EDO, né? Se ela não satisfizer a EDO, ela não é solução. Então, eu tenho que achar A, B e C que satisfaçam a solução, ok? Bom, se ela é uma suposição de solução, eu tenho que pegar o YP, substituir lá na equação diferencial e verificar quem que é o valor de A, B e C para que de fato seja a solução, tá? Só que a EDO pede a própria Y, a derivada primeira e a derivada segunda. Então, tu vai lá, deriva uma vez, duas vezes essa YP e substitui na equação diferencial, tá? Aqui, eu já reorganizei nessa expressão aqui. Então, eu separei o coeficiente de x ao quadrado, de x e o termo independente. Está dizendo que o polinômio do lado esquerdo tem que ser igual ao polinômio do lado direito. Quando que dois polinômios são iguais? Quando os seus coeficientes são iguais. Então, 2a tem que ser igual a 2, 2b menos 6a tem que ser igual a menos 3, e 2a menos 3b mais 2c tem que ser igual a 6. Então, eu preciso resolver esse sistema aqui. Resolvendo o sistema, que vocês resolvem aí da maneira que vocês acharem mais fácil, tá? Vocês vão encontrar os valores de A e B. Encontrando os valores de A, B e C, você vai lá e substitui na solução particular. Solução particular tá dada aqui, tá? Então, só substitui o A, o B e o C que você encontrou. Então, você tem a particular, você já tinha a complementar, então a solução geral é só fazer a soma das duas, ok? Próxima EDO também é de segunda ordem, e a função que está do lado direito agora é uma seno, é uma trigonométrica, tá? Mesmo caminho. Primeiro, sempre determinar a solução complementar, tá? Que é com relação à EDO homogênea associada. Então, aqui nós encontramos raízes complexas e escrevemos a solução particular desta forma aqui, ok? Se você ainda não sabe fazer isso aqui, a solução complementar, você precisa voltar na aula passada, tá? Determinar YP, então eu olho para a minha g de x e eu sei que eu tenho que completar sempre. Se tiver só o seno, eu tenho que completar com o cosseno, se tiver só o cosseno, eu tenho que completar com o seno. Sendo que eu tenho que descobrir quem são os valores de A e quem são os valores de B, certo? Então, eu vou novamente substituir essa y lá na equação diferencial. Só que eu também preciso de y' e y duas linhas. Foi o que eu fiz, tá? Calculei as derivadas, substituí na equação diferencial, o lado esquerdo é igual ao lado direito sob essas condições. E aí você encontra o valor de A e B, resolvendo o sistema, tá? E aí você substitui e encontra a y particular. A geral é a soma das duas. Muito importante que vocês façam esses cálculos, tá, gente? Esses cálculos, eles não se fazem sozinhos. Vocês precisam fazer esses cálculos, tá? Porque vendo as coisas prontas parece fácil, tá? E aí quando você vai fazer, você se depara com a dificuldade. Então, por gentileza, tá? Eu peço que vocês refaçam isso no caderno de vocês, tá? Terceiro exemplo, EDO de segunda ordem, novamente, tá? E do lado direito nós temos agora uma combinação de funções. Então, nós temos uma polinomial e aqui uma polinomial que multiplica uma exponencial. Então, se você ainda não sabe aí como fazer a solução particular, tem que voltar lá na tabela, tá? Então, a primeira parte, sempre determinar a solução complementar, equação característica, as raízes e a solução complementar, tá? Aqui, no caso, raízes reais e distintas, é o caso 1 da aula passada. A solução particular, a gente precisa olhar para YP e verificar que tem uma parte que é só polinômio de primeiro grau, nós temos que escrever ele completo, então ax mais b, e aqui também tem um polinômio de primeiro grau vezes a exponencial, só que ele não está completo, a gente precisa completar, por isso que eu escrevi cx mais d, que multiplica e elevado na 2x, certo? Bom, o caminho é o mesmo, eu tenho que substituir na EDO, mas eu preciso da derivada primeira e a derivada segunda. Fazendo isso e substituindo tudo lá na equação diferencial, eu vou obter o seguinte sistema. Do sistema, dá para ver que não é difícil de achar os valores de A, B, C e D, eles já estão aqui, você pode fazer esses cálculos depois. Substituo cada um deles na solução particular, então eu obtive a minha solução particular.
e a solução geral é dada pela soma das duas, a complementar mais a particular. Mais uma equação diferencial aqui, quarto exemplo, tá? Gostaria de lembrar vocês que além dos exemplos que eu coloco aqui, vocês têm os exemplos do livro, tá? Que eu geralmente tento pegar exemplos diferentes para que vocês tenham o livro também para aumentar aí a quantidade de exemplos para vocês conseguirem estudar bastante aí para equações diferenciais, tá? Então aqui, uma IDO de segunda ordem, e o lado esquerdo é uma exponencial, 8 vezes, é uma constante vezes uma exponencial. Solução complementar, relativa à IDO homogênea associada, encontrei as raízes, determinei a solução da equação homogênea associada, que é a solução complementar, conhecida como complementar. Bom, a particular é uma constante vezes e elevado na x. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Se você olhar na tabela, é isso que você vai ter, certo? Eu preciso encontrar o valor de a. Para isso, eu vou substituir a y e as suas derivadas na IDO e ver o que acontece. Calculei as derivadas, substituí lá, e quando eu faço a substituição, vejo o que eu encontrei. O meu lado esquerdo zerou, e o meu lado direito não, é 8 elevado na ex. Bom, a função exponencial, ela não zera nunca, né? A imagem da função exponencial, ela não contém o zero, né? Então, o que nós temos aqui é uma contradição matemática, isso aqui não existe. Aí você vai perguntar, como assim, prof? Você falou que a solução particular é construída conforme a g de x. Sim, falei isso, mas eu também falei lá no início, né? Bem no início, lá nos primeiros pontinhos, deixa eu ver se eu encontro aqui. Sabe-se que cada uma das parcelas da solução particular deve ser LI com cada parcela da solução complementar, que está errada a palavra, tá? Por esse motivo, é necessário abordar a solução particular de duas formas distintas. Então, até agora estava dando certo. O que não deu certo agora? Bom, talvez uma das parcelas da solução particular não era LI com a solução complementar. E nos outros exemplos estava dando certo porque todas as parcelas da solução particular eram LI com a solução complementar. Então, vamos verificar o que aconteceu nesse exemplo 4 aqui. Qual é a parcela que é LD? Veja só, C1e elevado na x, C2e elevado na 4x. Com qual parcela essa YP aqui é LD com a YC? Com a primeira. Por que elas são LDs? Porque a diferença entre elas, a divisão entre elas é uma constante, tá? Se elas forem LI, a divisão não é uma constante, é uma função de x, certo? Então, por isso que não deu certo, porque elas são LDs. Bom, o que a gente faz, então, quando elas não são LIs? A gente vai multiplicar por x. Lembra o que acontecia quando você tinha duas soluções lá no método de redução de ordem? Você tinha duas raízes reais iguais, o que você fazia para tirar o problema da dependência linear? Você multiplicava por x, né? E aí você encontrava a segunda solução, né? Então, o que a gente vai fazer aqui é multiplicar por x, tá? Quando eu multiplico por x, ela não fica mais LD com essa aqui, ela fica LI. E aí, nós vamos escrever, então, a nova solução, ax e elevado na x. Vamos testar novamente. Vamos calcular as derivadas e substituir na IDO. Quando você fizer isso, aí sim você vai encontrar o valor de A, que é igual a menos 8/3. Substitui na IDO, encontra a particular, substitui depois para encontrar a solução geral, que é a soma das duas, certo? Então, a tarefa fica agora de você olhar, por exemplo, 1, 2, 3 e verificar que nenhuma das parcelas da solução particular é LD com as parcelas da solução complementar. Ou seja, entre elas, todas são linearmente independentes. Se alguma fosse LD, tinha dado o mesmo problema que nós encontramos aqui. Mas elas não são. Pode ir lá no exemplo 1, 2, 3 e verificar cada uma das parcelas da solução particular comparada com a solução complementar, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é dividir, né, isso em duas. Nós vamos dividir essas nossas soluções em dois tipos. Que tipos são esses? Quando a solução particular
tem todas as parcelas LIs com a solução complementar. Essa é fácil, né? É o exemplo 1, 2, 3, porque quando não tem nenhum problema de dependência linear, você não precisa multiplicar por x, você não precisa fazer nada, já está tudo certinho. O problema ocorre quando você tem exemplos parecidos com o exemplo 4, tá? Que você precisa multiplicar por alguém e às vezes multiplicar só por x não é suficiente. Aí a gente vai ver que existe uma regra que a gente vai aplicar para transformar essa parcela da y particular, que era LD, com uma parcela da solução complementar. Você vai ver que existe uma regra que a gente vai aplicar ali para poder tirar essa dependência linear. Então, nós vamos separar em dois casos. Quando a solução particular não tem problema de dependência linear com nenhuma parcela da solução complementar e quando alguma parcela da solução particular tem problema de dependência com alguma parcela da solução complementar, certo?